Dedicate my life to the service of a king, an open book to write, the perfect offering to bring joy to my Father, joy to my friend. Let us celebrate together the wonder of His name. Capítulo 8. Cristão passa em Colum por entre os leões e chega ao Palácio Belo, onde é acolhido afavelmente e tratado com a maior atenção e carinho. Vi em meu sonho que, ao avistar o palácio, Cristão apressou o passo, na esperança de encontrar ali pousada. Mas antes de chegar encontrou uma passagem muito estreita, a uns 100 passos do palácio, e viu de cada lado da entrada um terrível leão. Eis aqui o perigo, disse Cristão consigo mesmo, e obrigou, temeroso e desconfiança, a retroceder. Os leões estavam amarrados com grossas correntes, mas Cristão não deu por isso. E eu também devo retroceder, porque vejo que aqui só a morte me espera. Mas o porteiro do palácio, cujo nome era Vigilante, tendo percebido a indecisão de Cristão, bradou-lhe: tão poucas forças tens? Não temas os leões, porque estão acorrentados, e só aí estão para provar a fé ou a incredulidade. Passa pelo meio da estrada, e nenhum mal te sobrevirá. Cristão resolveu, então, a passar. Ainda que transito de medo, cumpriu à risca as instruções de Vigilante, e conquanto ouvisse os rugidos das feras, nenhum dano recebeu delas. Bateu as palmas de alegria e em 4 pulos chegou à portaria do palácio. E assim interrogou a Vigilante: Cristão, a quem pertence este palácio? Dar-me-ão licença para pernoitar aqui? Ao que Vigilante respondeu: este palácio pertence ao senhor do desfiladeiro e foi construído expressamente para servir de descanso e asilo aos viadantes. E tu, de onde vens? E para onde vais? Cristão respondeu: venho da cidade da destruição e dirijo-me para o monte Sião. Fui surpreendido pela noite e desejava passá-la aqui, caso não houvesse inconveniente. Vigilante: como te chamas? Chamo-me agora Cristão. Outrora chamei-me privado da graça. Sou da linhagem de Jafé, a qual Deus persuadiu a habitar nos tabernáculos de Sem. Vigilante: muito tarde chegas. Há muito que o sol chegou ao seu ocaso. Aconteceram-me grandes infortúnios, disse Cristão. Em primeiro lugar, deixei-me vencer pelo sono no lugar do descanso, que está na encosta do desfiladeiro. Apesar disso, poderia ter chegado aqui mais cedo se, enquanto dormia, não tivesse deixado cair das mãos o meu diploma, de que só dei pela falta quando cheguei ao alto do monte. Tive de voltar para trás, e graças dou a Deus por haver permitido que eu encontrasse o precioso documento. Eis as causas da minha demora. Vigilante disse: bem está. Agora vou chamar uma das virgens que habitam o palácio, para falar contigo e para te apresentar o resto da família, segundo o costume da casa, se a tua conversação lhe agradar.
tocou uma campainha, ao som do qual apareceu uma donzela, grave e formosa, que se chamava Discrição, e que tratou de perguntar para o que a chamavam. Vigilante respondeu: este homem é um viandante, que da cidade da destruição se dirige para o Monte Sião. A noite surpreendeu no caminho, e está muito fatigado. Deseja saber se poderão dar-lhe agasalho aqui esta noite. Discrição interrogou-o acerca da sua jornada e dos acontecimentos que se haviam dado durante ela. E como recebesse respostas satisfatórias a tudo quanto desejara saber, perguntou-lhe: diga-me o seu nome. Chamo-me Cristão, respondeu o cristão. E como me disseram que este edifício foi construído expressamente para a segurança e abrigo dos viadantes, desejava que me permitisseis passar aqui à noite. Descrição então sorriu, o mesmo tempo em que algumas lágrimas deslizavam pelas suas faces, e acrescentou: deixa-me chamar algumas pessoas da minha família. E chamou Prudência, Piedade e Caridade, que depois de terem falado com ele durante alguns momentos, o introduziram no palácio. Muitos dos seus habitantes saíram a receber Cristão, cantando: entra, bendito do Senhor, que para viadantes como tu é que este palácio foi edificado. Cristão fez-lhe uma reverência e seguiu-as para o interior da casa. Assentou-se e serviram-lhe uma ligeira refeição, enquanto se aprontava a ceia. E para aproveitar o tempo, entraram no seguinte diálogo: Piedade, bom cristão, presenciaste o nosso caminho e a benevolência com que te temos tratado. Conta-nos, pois, para a nossa edificação, algumas aventuras da tua viagem. Cristão, com muito gosto, e folgo em vos ver em tão boa disposição para comigo. Piedade, conta-me qual foi a causa que te moveu a empreender esta peregrinação. O cristão começou a explicar. O que me obrigou a deixar a minha pátria foi uma voz tremenda a que me bradava aos ouvidos: se não saíres daqui, infalivelmente perecerás. Piedade perguntou: por que escolheste este caminho? O cristão respondeu: porque Deus assim o quis. Eu estava trêmulo e chorando, sem saber para onde fugir, quando me saiu ao encontro um homem chamado Evangelista, que me encaminhou para a porta estreita, que eu sozinho nunca teria encontrado, e me indicou a estrada que diretamente me trouxe a este lugar. Piedade, e passaste pela casa de intérprete? Cristão, passei, e por muito que eu viva, jamais esquecerei as coisas que lá aprendi, principalmente 3 coisas. Primeiro, como Cristo mantém no coração a obra da graça, a despeito dos esforços de Satanás. Segundo, como o homem, pelo excesso dos seus pecados, chega a desesperar da misericórdia de Deus. E terceiro, a visão do que, sonhando, presenciava o julgamento universal. Piedade perguntou mais uma vez: ouviste-lhe contar este sonho? Cristão respondeu: ouvi, e era na verdade terrível. Agora, porém, muito folgo de o ter ouvido contar. Piedade, e nada mais viste em casa de intérprete?
Cristão. Vi um magnífico palácio, cujos habitantes estavam vestidos de ouro. À entrada do palácio vi um homem ousado que, abrindo o caminho por entre a gente armada que se lhe opunha, conseguiu entrar, ao mesmo tempo que ouvia as vozes dos habitantes, que o animavam a conquistar a glória eterna. De bom grado teria ficado um ano inteiro naquela casa, mas ainda tinha muito que andar e por isso parti dali e continuei o meu caminho. Piedade. E depois, que vistes? Cristão. Pouco tinha andado, quando vi um homem pregado numa cruz, todo cheio de feridas e de sangue. Ao avistá-lo, caiu dos meus ombros um peso muito incômodo, sob o qual eu ia gemendo. Foi grande a minha surpresa, porque nunca tinha visto coisa semelhante. E quando eu, admirado, olhava para aquele homem, acercaram-me de mim 3 personagens resplandecentes. Um disse-me que os meus pecados ficavam perdoados. Outro tirou-me os andrajos que me cobriam e deu-me um esplêndido vestido que o veste. E finalmente o terceiro selou-me na fronte e deu-me este diploma. Piedade. Continua. Mas alguma coisa has de ter visto. Cristão. Já vos referi o principal e o melhor. Também encontrei 3 indivíduos simples, preguiça e presunção, adormecidos fora da estrada, com cadeias aos pés e a quem debalde tentei acordar. Encontrei depois hipocrisia e formalista, que saltaram por cima do muro, pretendendo ir para Sião, mas perderam-se pouco depois, por não quererem dar-me ouvidos. Também achei muito penosa a subida do desfiladeiro, e ainda mais terrível a passagem por entre as bocas dos leões. Se não fosse o porteiro que me animou com as suas palavras, talvez tivesse voltado para trás. Mas graças a Deus, eis-me aqui, felizmente, e agradeço-vos a bela hospedagem que me dispensais. Prudência, tomando então a palavra, perguntou-lhe: não pensas algumas vezes no país que deixaste? Cristão. Sim, senhora, sim, posto que com muita repugnância e vergonha. Se eu o tivesse desejado, poderia ter voltado para trás, porque bastante tempo e bastante ocasião tive para o fazer. Aspiro, todavia, a uma pátria melhor, a pátria celestial. Prudência continuou perguntando: não trazes contigo algumas das coisas com que estavas familiarizado antes de partir? Cristão. Trago sim, Senhor, mas bem contra a minha vontade, especialmente os meus pensamentos carnais, que tanto me agradavam, e aos meus patrícios. Agora, porém, estas coisas me pesam tanto que, se apenas dependesse da minha vontade, nunca mais pensaria nelas. No entanto, quanto mais quero fazer o que é melhor, tanto mais pratico o pior. E não sentes algumas vezes quase vencidas as coisas que em outras ocasiões te enchiam de confusão? Perguntou Prudência. Ao que Cristão respondeu: sinto, mas poucas vezes. Apesar disso, quando tal me sucede, parece-me que as horas são para mim de ouro. Prudência. E te recordas dos meios pelos quais vencestes esses males em tais ocasiões? Cristão. Se me recordo, quando medito no que vi e no que se passou junto à cruz,
quando contemplo este vestido bordado, quando me alegro em olhar para este diploma e quando penso no que me espera, se tiver a felicidade de chegar ao lugar para onde me dirijo, oh, então parece-me que esses males que tanto me afligem, todos desaparecerão para mim. Prudência, e por que motivos tanto anelas por chegar ao Monte Sião? Cristão, oh, porque espero encontrar vivo aquele que há pouco vi pregado na cruz. Espero quando lá chegar, ver-me livre do que tanto me oprime agora, porque ali não entra a morte, e porque terei nesse lugar a companhia que mais me agrada. Amo muito aquele que, com sua morte, me livrou do fardo que me sobrecarregava. As minhas enfermidades interiores têm me afligido muito. Desejo chegar ao país onde não haverá mais morte, e anseio ter por companheiros aos que estão cantando sem cessar: Santo, Santo, Santo. Caridade tomou então a palavra. Tens família? És casado? Cristão. Tenho mulher e 4 filhos. Caridade prosseguiu. Então por que não os trouxeste contigo? Cristão, chorando, respondeu: da melhor boa vontade os teria trazido, mas infelizmente todos os 5 eram contrários à minha viagem e opuseram-se a ela com todas as suas forças. Caridade. Mas tu devias ter-lhes falado e te esforçado por convencê-los do perigo que corriam. Cristão. Fiz, patenteando-lhes também o que Deus me havia declarado acerca da ruína da nossa cidade, mas julgaram-me louco e não me prestaram ouvidos, advertindo que juntei a este conselho uma fervorosa oração ao Senhor, porque eu queria muito a minha mulher e a meus filhos. Caridade. Suponho que lhes falarias com bastante energia da tua dor e do medo que tinhas da destruição, porque creio que verias bem claramente quão eminente estava a tua ruína. Cristão. Na verdade assim o fiz, não muitas vezes, e além disso o meu temor era bem patente no meu semblante, nas minhas lágrimas e no receio que me infundia a ideia do julgamento que pesava sobre as nossas cabeças. Mas nada foi bastante para os persuadir a que me seguissem. Caridade. E a que alegaram para não te seguirem? Cristão. Minha mulher temia perder este mundo, e meus filhos estavam inteiramente entregues aos prazeres da juventude. Eis o motivo por que tanto aquele como estes me deixaram empreender sozinho a minha viagem. Caridade. E não serias tu quem, pela tua vida vã, inutilizaste os conselhos que lhes davas de te seguirem? Cristão. Verdade é que nada posso dizer em defesa da minha vida, porque conheço quanto ela tem sido imperfeita. E também sei que qualquer homem pode anular pela sua conduta o que procura persuadir a outrem pela palavra, para seu bem. Mas o que eu posso garantir é que evitava cuidadosamente dar-lhes ocasião com qualquer ação menos conveniente para que eles se esquivassem a acompanhar-me na minha peregrinação. E tanto assim que,
me acusavam de exagerado e de privar-me por causa deles. De coisas em que, ao seu ver, não havia mal algum. E posso ainda acrescentar que, se o viam em mim, os ofendia. Era a minha delicadeza em não pecar contra Deus e em não causar prejuízo ao meu próximo. É certo que Caim aborreceu seu irmão, disse Caridade, porque as obras de Abel eram boas e as deles eram más. E foi essa a causa porque tua mulher e os teus filhos se indispuseram contigo. Mostraram-se por esse procedimento implacáveis para com o bem, e tu livraste a tua alma do sangue deles. Observei mais em meu sonho que assim continuaram a conversar, até que a ceia se aprontou. Depois do que se assentaram à mesa, que estava provida de substanciosos manjares e excelentes vinhos. A conversação durante a ceia versou sobre o senhor do desfiladeiro, sobre o que ele tinha feito e as razões que o haviam determinado a edificar aquela casa. Pelo que ouvi, pude compreender que tinha sido um grande guerreiro e que combatera e vencera aquele que tinha o poder da morte, mas não sem correr grande perigo, o que lhe dava jus a ser tanto mais amado. Porque, segundo disseram, e eu ter ouvido dizer a cristão, o Senhor conseguiu esta vitória à custa de muito sangue. Mas o que tornou esta graça mais graciosa foi ter ele feito só pelo amor que consagra a este país. E alguns da família ouvi mesmo dizer que o tinham visto e lhe haviam falado depois de ele ter morrido na cruz. E também afirmaram ter ele dito que não era possível encontrar outro igual, do Oriente ao Ocidente, e tanto assim se despojara da sua glória para levar o efeito o que praticou. E que o seu desejo era ter muitos que com ele habitassem no Monte Sião, para o que fizera príncipes aqueles que por natureza eram mendigos nascidos na lama. Nesta conversação tão agradável se entretiveram até a alta noite e se retiraram aos seus aposentos, depois de se haverem encomendado à proteção do Senhor. O quarto destinado a cristão era situado no andar superior do palácio. Chamava-se Sala da Paz e tinha uma janela que olhava para o nascente. Ali dormiu o nosso peregrino tranquilamente até o alvorecer. E tendo acordado, entoou um cântico que, em maviosos versos, dizia: Oh, quão agradáveis são estas moradas! Na verdade, esta é a casa do Senhor, e esta é a porta do céu. Bendito sejas, Jesus, que assim proveis as necessidades dos pobres peregrinos, perdoando-lhes os seus pecados e permitindo que repousem nas alturas. Depois de todos levantados e de haverem trocado entre si as saudações da manhã, Cristão dispunha-se a partir, o que somente lhe permitiram depois de lhe haverem mostrado algumas coisas extraordinárias que havia no palácio. Levaram-no em primeiro lugar no arquivo, onde lhe apresentaram a árvore genealógica do Senhor, e segundo o qual ele descendia nada menos do que do ancião de dias, tendo sido concebido entre resplendores eternos, antes que existisse o luzeiro da manhã. Também ali viu escritas em caracteres de luzes todas as suas ações e toda a sua vida, assim como os nomes de muitos centenares de servos que tinham
conquistado reinos, praticado justiça, alcançado promessas, vencido leões, extinguido terríveis incêndios, evitado o fio da espada, escapado a perigosas doenças, combatido valentemente nas guerras e desbaratado os campos do inimigo. Mostraram-lhe depois, noutro lugar do arquivo, a boa disposição em que o Senhor estava de admitir ao seu favor qualquer pessoa que, em outros tempos, o tivesse combatido ou aos seus desígnios. Igualmente lhe mostraram várias resenhas de feitos ilustres tanto da antiguidade como dos tempos modernos, e bem assim predições e profecias que, nas devidas épocas, se têm cumprido, tudo para o terror e confusão dos inimigos, e para a satisfação e júbilo dos amigos. No dia seguinte, conduziram-no ao arsenal, onde lhe exibiram armaduras de toda a espécie que o Senhor tinha destinado aos peregrinos: espadas, escudos, elmos, couraças, roda, oração e borzequins, que duram infinitamente. Era tal a profusão de apetrechos de guerra que seriam bastantes para armar tantos homens no serviço do seu Senhor como estrelas há no céu. Mostraram-lhe também os objetos com que alguns dos servos tinham feitos prodigiosas maravilhas: a vara de Moisés, o prego e o martelo com que Jael matou Sísera, os cântaros, as buzinas, as lâmpadas com que Gedeão derrotou os exércitos de Midian, a relha do arado com que Sagar matou 600 homens, a queixada com que Sansão fez grandes façanhas, a funda e a pedra com que Davi matou Golias de Gate, e a espada com que o Senhor matará o homem do pecado no dia em que este se levantará contra a pressa. Mostraram-lhe, em suma, muitas outras coisas excelentes, à vista dos quais Cristão se possuiu de inefável alegria. E como o dia tivesse declinado, de novo se entregaram ao repouso. No dia imediato, o cristão queria partir, mas pediram-lhe que se deixasse ficar mais um dia para lhe mostrarem se a atmosfera estivesse limpa, as montanhas das delícias, à vista das quais muito contribuíram para o consolar, por se acharem aquelas montanhas mais próximas do porto aonde se dirigia do que do local em que atualmente se encontrava. Cristão acedeu ao pedido. Subiram, pois, de manhã ao terraço do palácio do lado em que olha para o sul, e a grande distância pôde Cristão descobrir um país montanhoso e agradabilíssimo, bordado de bosques, vinhas, pomares e jardins de toda espécie, alternados com ribeiros e lagos de singular beleza. Esse país, lhe disseram, é o país de Emanuel, e é tão livre como este lugar para todos os peregrinos. Daqui avistarás a porta da cidade celestial. Os pastores daquelas montanhas te ensinarão o caminho. In majesty, fill this place with your glory.